Bom dia, minha gente. Ó, vejam bem, é, hoje o que a gente vai fazer, eu espero que todo mundo tenha dado uma olhada lá na trilha. O que a gente vai fazer é falar um pouquinho de movimento, certo? Lembrando que a gente não vai muito a fundo nos conteúdos, porque a gente está com a parte prática de física, tá certo? Então, mais detalhes sobre as leis de movimento, por exemplo, vocês vão ver nas físicas 1 e 2, no caso específico de vocês, na física 1, beleza? Agora, só que assim, vocês estão ligados que a gente fez uma atividade na aula passada, né, 2 semanas atrás, e aí o que é que eu notei? Eu notei que muita gente que enviou a atividade acabou esquecendo ou de anexar o arquivo, né, e aí aconteceu muito com quem anexou o arquivo, arredondou os tempos, né, a gente foi levado a uma experiência no YouTube de queda livre. E aí o objetivo da gente lá era calcular a aceleração da gravidade. Aí veja só, eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha retomando o da aula passada, e a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento e depois a gente vai para um site de simulações. Eu vou fazer algumas com vocês, mas depois a gente vai encerrar e vai ser o momento de vocês fazerem simulações, variarem e responderem a atividade que está na aba do laboratório, tá certo? Qualquer dúvida, pode interromper com o áudio, tá bom? Só alguém me confirma se todo mundo está vendo. Sim, professor, estamos vendo sim. Beleza. Preciso da confirmação por áudio, tá? Quando eu fizer alguma perguntinha. Se, como eu disse, se tiver dúvida, pode interromper na hora, tá? Vamos lá. Como eu disse, a gente vai falar sobre um pouquinho da aula passada, de como é que a gente faz aquela conta da gravidade, né? Que eu percebi que algumas pessoas tiveram dificuldade nisso. E aí a gente vai, a partir de umas simulações virtuais, entender relações entre força e movimento. São os objetivos da aula de hoje, beleza? Vamos lá. Inicialmente, vocês lembram que a gente tinha uma tabela mais ou menos assim, ó. O número era o número do lançamento, então ele fez 5 lançamentos, certo? A posição inicial, no lançamento para baixo, a gente chama sempre de 0, e aí ele colocou o sensor em 5 posições diferentes. Ele colocou o sensor na posição 0,2 metros, né? 0,200 aqui é só por conta da quantidade de casas decimais dos tempos que foram calculados, que vocês viram lá no vídeo da aula passada. Então, eu tenho 0,2, 0,3, 0,4 até o 0,6, certo? O ΔS aqui vai ser sempre esse cara. Por quê? Porque esse aqui é 0, tá certo? Então, a subtração vai ser sempre o valor da posição que a gente vai chamar de posição final. Lembrando que ele tinha um 0, e aí, aqui era a posição 0, era do lançamento, e aqui, ó, ele marcou o sensor. Aí depois desceu um pouquinho, aí aqui é a posição 1, aí aqui é a posição 2, beleza? Tá. Aí, o objetivo nosso para a gente na aula passada era basicamente preencher a tabela com os valores de gravidade. Aí eu coloquei para vocês na aula passada essa equação aqui. Essa equação, minha gente, é a equação do sorvetão. Ele é S igual a SO, VOT, AT ao quadrado sobre 2. Só que a velocidade inicial é 0, porque é um movimento de queda livre, certo? E no lugar de colocar S igual a SO, a gente coloca a distância. Aí nós temos essa relação aqui para calcular em queda livre a gravidade. Só que como a gente quer calcular a gravidade, o que a gente faz aqui? A gente faz meios pelos extremos. Então fica, ó, 2D, tá aqui, ó, 2D, tá? 2D. E o T ao quadrado que está junto da gravidade passa dividindo. Então nós ficamos com essa relação aqui, tá certo? Eu optei por já colocar aqui para ficar mais simples, que a gente vai só substituir na equação direta.
Não encarem essa aqui como uma outra equação, tá? A equação é essa daqui, ó, D igual a GT ao quadrado sobre 2. Aqui é só porque a gente quer achar a gravidade, então eu isolei ela. Aí, a gente vai para o cálculo de fato, ó. Então, o primeiro tempo lá, que era para o 0,2, foi 0,202. Aquilo que eu tinha falado, tá vendo? Ó, 3 casas decimais, por isso que ele colocou aqui, ó, 3 casas decimais. Algarismos significativos, beleza? Aí, substituindo o tempo aqui, ó, lembrando que o tempo aqui é ao quadrado, então ficaremos com 2 da equaçãozinha, ó, vezes a distância que é 0,2 sobre 0,202 ao quadrado. O que aconteceu? Muito aqui. Aconteceu da pessoa chegar e aqui colocar assim, ó, 0,2, arredondando. Não pode arredondar, minha gente. O arredondamento, se fôssemos fazer desse 0,202, seria 0,2 de fato. Mas se a gente arredonda, a gente vai achar um valor ainda mais aproximado, certo? E aí a gente sabe que a gravidade aproximadamente é 10. Aí o que aconteceu? Muita gente que arredondou o tempo achou a gravidade sempre como 10, como 10, como 10. Então, assim, uma dica é só se arredonda valores quando eles forem a resposta. Se os valores estiverem durante a conta, não arredonda, tá certo? Então, se tem um valor, no caso aqui nosso, de 3 casas decimais, vai com ele até o final. Então, ó, fazendo esse termo ao quadrado e depois a divisão, a gente tem um valor aproximado. Eu coloquei aqui também 3 casas decimais, tá certo? De 9,803. Beleza? Se tiver dúvida, interrompe, tá? O procedimento vai se repetir, ó. Aí aqui, a gente vai ter, no lugar do 0,2, a gente vai ter o 0,3, certo? Por quê? Porque agora o ΔS é esse camarada aqui, ó, é o segundo tempo. E aí o segundo tempo que eles registraram foi 0,249. Então, fazendo a mesma ideia, multiplico 2 pelo 0,3, faço a divisão, depois de elevar esse termo ao quadrado, a gente chega no valor aproximado de 9,677, certo? Então, sempre usando essa relação aqui, ó, sempre a da gravidade, beleza? Então, mesmo procedimento para o terceiro tempo, ó. Então, terceiro tempo, 0,288, tá aqui, ó, 0,288. O ΔS agora é 0,4, então ele está aqui, ó, 0,4. E aí a gravidade é 9,645. Quarto tempo, mesma coisa, ó, 0,322, está aqui, ele é ao quadrado. O ΔS agora é 0,5. Então, multiplicou, depois fez a divisão, vai achar, acabou sendo o mesmo valor, certo? Lembrando que os valores não são iguais por várias razões. Porque no experimento lá tem resistência do ar, certo? Na queda livre, o que a gente chama de queda livre é um movimento sem resistência do ar. Então, aqui tem resistência do ar e também tem a imprecisão do instrumento, tá certo? Então, tudo isso influencia no cálculo do tempo, enfim. Então, ó, o quinto tempo, 0,352, está ele aqui, ó, 0,352. Beleza? O ΔS, 0,6, está aqui. E aí achamos 9,685. Beleza? Então, feito isso, que foi pedido também? Foi pedido aí o preenchimento, né? Então, os tempos estão aqui. Aí a gravidade, ó, também. E aí foi pedido que a gente calculasse a média. E como é que eu coloquei lá no Hangout na aula passada? Como é que a gente calcula a média? A gente pega os 5 valores, no caso aqui são 5, soma e divide por 5, certo? Então, fazendo essa soma dividida por 5, a gente vai chegar num valor aproximado, certo? Porque a gente aproximou esses caras de cima aqui. Então, valor aproximado de 9,691. Se a gente for comparar com o 10, certo? O 10 é o valor que a gente... Tem um quadrado aqui, tá? O 10 é o valor que a gente arredonda, beleza? Se a gente for comparar isso aqui, esse valor encontrado com o 10, dá mais ou menos uns 3% de erro. Erro experimental de até 5% é tranquilo de se aceitar. Então, só para vocês se ligarem, reforçando, sei que vocês sabem, mas
como é que a gente calcula esse erro? Eu posso fazer uma regra de 3, certo? Então, 10 metros por segundo corresponde a 100%, 9,691 corresponde a x. Então, fez essa regra, vai dar quase 3%. Só que a gente arredonda por praticidade, mas o valor correto mesmo, assim, o mais próximo mesmo, seria 9,8. Ou seja, esse valor aqui ainda é mais próximo. Beleza? Então, o erro experimental foi aceitável nesse caso, tá? Então, só para chamar a atenção em relação ao que a gente fez lá na aula passada. Beleza? Aí, vamos para a parte do movimento. Ficou alguma dúvida, minha gente, aqui? Alguém quer fazer algum questionamento? Posso seguir? Beleza. Então, na parte de movimento, eu coloquei aqui um breve histórico, mas bem resumido. Como eu disse, os detalhes vocês vão para a Física 1. Para Aristóteles foi um dos, na verdade, dos maiores filósofos e tal que a gente teve. E aí ele dizia que um corpo só tinha movimento se ele tivesse sendo submetido por uma força, sempre por uma força. Então, eu empurrar uma cadeira, ela só vai ter movimento enquanto tiver atuando uma força sobre ela, beleza? Essa ideia de movimento tendo sempre uma força atuando, ela vai cair no Renascimento, lembrando que o Renascimento, vocês estudam muito em história isso, arte também. O Renascimento é aquele período que marcou a transição da Idade Média para a Moderna, né? Ali século XIV, XV, tal, XVI. E aí foi um período da separação do Estado e Igreja, certo? Foi o período do humanismo. Aí a gente tem Leonardo da Vinci, tem Mona Lisa, mas a gente também tem Galileu, a gente tem também Nicolau Copérnico, tem Kepler, tem Newton, beleza? Toda essa galera da ciência, ela também fez parte do Renascimento, beleza? O uso da razão. Aí, essa mudança na física começa, né, com Copérnico, em relação à gravitação, mas que não é o nosso intuito de hoje, e Galileu, na sua ideia inicial de inércia. Eu coloquei aqui esse gifzinho do Rommel passando, só para ilustrar o seguinte: se aqui está ilustrando aquela mesinha com os furinhos de ar, né? Se essa mesinha não tivesse com os furinhos saindo ar, o que ia acontecer quando ele empurrasse o espinafre aqui? O que ia acontecer é que esse espinafre ia demorar menos para parar, né? Ele ia parar mais rápido. Por quê? Porque a função do ar aqui é diminuir o que a gente chama de atrito entre o recipiente e a mesa. Essa mesma mesa tem nesses parques, esses lugares de eletrônicos, game station, esses lugares assim, eles têm essa mesinha com um disco, né? Então, você dá uma pancada num disco, o disco vai e volta várias vezes, por quê? Porque o ar diminui o atrito. Então, a ideia da inércia é mais ou menos por aí. Então, a ideia da inércia é, se não tem força nenhuma atuando sobre um cara, se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento, certo? Então, quebra essa ideia de Aristóteles de dizer que para ter movimento tem que atuar uma força constantemente sobre o objeto, beleza? Então, para Galileu, que já deu a ideia inicial de inércia, ele diz, se tiver alguma força que atrapalhe o movimento, beleza, mas se não tiver força nenhuma, se ele já tiver em movimento, ele não tem por que razão não continuar em movimento. E aí Newton vem e formula as 3 leis, né? Newton já é um pouquinho depois, assim, de Galileu, e ele formula 3 leis, que são o princípio da inércia, né? Que a gente falou agora há pouco, que é, se eu estou parado, eu vou continuar parado. Se eu estiver em movimento, eu vou continuar em movimento. Agora, isso só vai acontecer se não tiver força externa atuando sobre o cara, certo? Então, por exemplo, eu empurro uma cadeira, ela vai parar. Por que ela para? Por causa do atrito, certo? Então, tem uma força externa. Então, se tem uma força externa,
eu não tenho mais o princípio da inércia, do cara parado vai continuar parado, em movimento vai continuar em movimento, tá certo? Só que esse movimento é um movimento que a gente chama de uniforme, beleza? A velocidade é constante. O princípio fundamental da dinâmica é o único que nós temos uma equação, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, certo? Eu coloquei aqui a ligação, essa equação aqui, acredito... Oi? Essa equação aqui, acredito que vocês já viram esse ano e viram também ano passado, que é aquela equação que quando você desmembra, a gente chama de VOAT, V igual a VOT. Então, toda vez, minha gente, se liguem muito nisso aqui, toda vez que você puder usar essa equação aqui, a aceleração é a aceleração do movimento uniformemente variado, tá certo? A gente no ensino médio estuda duas acelerações, duas possibilidades para movimento em relação à aceleração. Uma é ela, né, ser constante e diferente de zero, que a gente chama de movimento uniformemente variado, e a outra ela ser igual a zero, que a gente chama de movimento uniforme, tá certo? Então, esse ΔV aqui, ó, quer dizer variação da velocidade. O ΔT é variação do tempo, beleza? M é a massa do objeto, ou seja, quanto maior a massa, mais força eu vou ter que fazer. Então, por isso que é mais fácil a gente empurrar uma cadeira do que um carro, certo? A inércia do carro, a massa é a medida da inércia. Então, a inércia do carro é maior do que a inércia de uma cadeira. Então, eu preciso de mais força. E nós temos a ação e reação, que é aquela que, quando eu faço uma força no corpo, o corpo reage com o mesmo valor, mesma direção, só que sentido contrário. Então, se eu, por exemplo, dei uma tapa na parede, eu vou sentir dor, porque a parede vai reagir à minha força, tá certo? Aí o que acontece? Se ficou alguma dúvida nessa pincelada aqui de movimento, fala, tá? Aí o que acontece? A gente vai usar na simulação essas duas relações aqui, ó, certo? Em uma das simulações. Eu coloquei esse QR aqui, peço que vocês deem uma escaneadazinha, beleza? Para a galera que vai acompanhar a gravação também, por isso que eu coloquei o QRzinho, e aí a gente vai para a simulação. Tá certo? Todo mundo enxerga aí a página da simulação, minha gente? Alguém aí abre o áudio para me confirmar? Sim, professor, sim, sim. Beleza. Ó, o que acontece? Nessa parte aqui, nós temos 4 simulações. 4, tá certo? Essas 4 simulações falam sobre movimento. Então, antes de você começar a simulação, o ideal é você sempre deixar marcadinho aqui esses caras para a gente poder ver os valores, tá certo? O objetivo aqui, ó, nós temos um cabo de guerra. Então, o que acontece? Ó, eu vou colocando carinhas aqui, ó. Ó, se eu desmarcar os valores, eu não sei qual é o valor da força. Então, para a gente não fica muito legal, tá? Então, esse soma das forças ó, é para dizer para onde é que está a maior força, beleza? Então, colocar aqui, ó. Vou colocar esse camarada aqui, ó, para aqui, ó. Mudou o sentido da soma das forças. Por quê? Indica que esse camarada daqui é mais forte, exerce uma força maior que esse cara daqui, tá certo? Então, eu vou colocar valores, ó. Cada bonequinho desse tem um valor. 50 newtons, esse pequenininho. Esse pequenininho, ó, também 50, que aí deu 100, ó, 50 com 50. Aqui, ó, opa, deu 200, ou seja, esse grandão aqui, ó, ele tem 100 newtons de força, e esse maior, 350, quer dizer que esse cara aqui sozinho tem 150, beleza? Ó, 50 esse, ó, tirando aqui, ó, tirei, ficou 50, tá vendo? Tirei mais um, ficou 250, quer dizer 50, ó, tirei esse, tirei, beleza? Aí aqui a gente pode brincar à vontade, ó, coloquei iniciar, ó, beleza? Se eu colocar o grandão, ó, opa, não volta instantâneo, tá vendo? Ele atrapalha, ó.
Eu posso ficar aqui brincando. Opa, vamos ver se vai dar. Ó, não deu. Observe uma coisa, minha gente. Eu não sei se vocês se ligaram aqui, ó. Eu vou colocar o cara de novo, certo? Ó, vou esperar o movimento, vou colocar valores, ó. Ó para aqui, viu? Ó, força para um lado igual a força para o outro. Tá vendo? O movimento é constante. Olha a velocidade aqui, ó. Isso quer dizer que se eu tiver uma força, ou um ou mais, né? Força para um lado igual a força para o outro, o cara, se ele tiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Ficou claro? Olha só, repetindo aqui, ó. Olha o valor da velocidade. Então, vou colocar esse camarada para cá. Ó, ó a velocidade aqui não vai mudar mais, ó. Não muda mais, tá vendo? Então, confirma o princípio da inércia, né? Se eu tenho força resultante, e da segunda lei, se eu tenho força resultante zero, eu tenho aceleração zero, e aí aceleração zero pode ser o cara parado ou o camarada em movimento uniforme. Tranquilo? Aí, obviamente, que se quanto mais camaradas eu colocar aqui, ó, velocidade, ó, se eu tirar, o camarada continua andando, mas fica mais lento, tá vendo? Então, aqui vocês podem brincar à vontade, de acordo com o que for pedido lá no formulário, tá certo? Nós temos também a parte do movimento, ó, esse aqui já tem um negocinho mais legal. Esse aqui tem o seguinte esquema, se eu posso variar a velocidade, ó, ele já começa o movimento, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pausar aqui, deixar no pause aqui, porque eu vou preencher a figura do jeito que eu quiser, tá certo? Observe que aqui eu tenho massas já definidas, exceto para a caixa de presente. Então, olha só, se eu pegar, por exemplo, eu quero a caixa de presente, certo? Eu quero saber qual é o valor da massa da caixa do presente. Para que a gente saiba o valor da massa, aí eu vou usar aqui, ó, força é massa vezes aceleração. Eu quero a massa. Então, eu preciso saber a força e preciso calcular ou conhecer o valor da aceleração. Aí, aqui, ó, eu posso brincar com a força que eu quiser. Beleza? Até 500. Esse menos 500, aí, para chamar a atenção, minha gente, ó, é só para dizer que mudou o sentido, tá vendo? Então, ó, eu posso variar de um em um aqui, ó, no cursorzinho, ou eu posso aumentar aqui, beleza? Então, olha só, eu vou calcular, eu vou colocar aqui, você pode variar de um em um, ó, tá vendo aqui? Aqui você pode variar 50, você pode variar de um em um também. Eu vou colocar aqui, sei lá, 100 newtons, certo? Nessa caixa. E aí vocês vão precisar do auxílio de um cronômetro, tá certo? E de sincronia para calcular a massa. Então, o que acontece? Você vai lá, deixa o bichinho já no valor, posicionado aqui no play, ó. Observe que a velocidade inicial é zero. E aí você vai lá e, ó, vou contar aqui 10 segundos no meu celular, tá? Valendo. Depois eu mostro a vocês, tá? O valor. Foi. Ó, 21,1, tá certo? Eu vou compartilhar aqui para vocês. Vocês estão vendo a calculadora, né? 20,1 menos velocidade final, né? Essa. Menos zero, velocidade inicial. Opa, 20,1, obviamente. O tempo, depois eu mostro aqui para vocês, deu 10,03. Olha a aceleração. Aproximadamente 2 metros por segundo, tá certo? Então, olha, essa aceleração aqui, ó, minha gente, essa aceleração aqui deu 2 metros por segundo, beleza? Isso igual à força que eu coloquei aqui como 100. Bom, quanto é a massa? Qual é o número que vezes 2 dá 100? Então, a massa é aproximadamente
50 quilos. Alguma dúvida, minha gente, no que eu fiz aqui? Ou tá de boa? Alguma dúvida? Posso seguir? Tranquilo, pode seguir. Pronto. Então, De boa, assim, aqui você pode, minha gente, colocar mais carinhas, ó. Eu posso colocar geladeira. E aí eu posso repetir o procedimento. Ó, eu posso continuar, né? Observe que, ó, como a velocidade já está mudando bem mais lentamente, ó. Por quê? Porque para uma mesma força, eu aumentei a massa. E aí, quando eu aumento a massa para uma mesma força, a aceleração diminui. Ó, eu vou tirar agora aqui a geladeira. Olha o aumento como é já bem maior, bem mais significativo. Tá certo? Beleza, né? Aí nós temos aqui a situação com atrito. Mais uma vez, marcar os valores, ó. Marcar os valores. Vocês já sabem como é que calcula a massa da caixa do presente. Aí nós temos só um detalhe aqui, em relação à anterior. A anterior, eu já coloquei aqui 100 direto, né? Que era a força feita pelo camarada. Agora aqui, eu tenho atrito, ó. Aí eu posso descobrir o atrito. Ó, eu coloquei aqui 50, tá vendo aqui que não tá no pause, né? Não tá no pause, quer dizer, se essa força 50 fosse suficiente para movimentar a caixinha, ela já estava em movimento de fato. Ó, vou colocar aqui 100. Ó, opa, tá vendo aqui, minha gente, ó? Ó, eu posso variar, eita, atrito tá maior que a minha força, ele vai parando, beleza? Aí eu vou descobrir quanto é essa bexiga desse atrito. Então, ó, 50 foi, 100 também foi. Então, eu vou aqui, ó, de um em um. O que a gente tá, que eu quero chamar a atenção aqui? Olha a força de atrito. Essa aqui é chamada de força de atrito estático, tá certo? A estática que o cara tá parado. Observe que quando eu vou aumentando a força aplicada, ela também vai aumentando, ó, tá vendo? Então, uma característica da força de atrito estático é que ela é variável, tá certo? Então, à medida que eu aumento a força de atrito estático vai aumentando também. Só que ela não é invencível, tá certo? Ó, chega um momento... Opa, olha. Olha aqui, eu vou voltar. Vou voltar para a situação inicial, ó. Vocês viram que deram 125, ó, o valor da força de atrito. Ó. Ó, nada, 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 nada. Ó, opa. 125, 126 já passou. Olha outro de interessante para chamar a atenção. A força de atrito de movimento, que a gente chama de força de atrito dinâmico, ela é sempre menor do que a força de atrito máxima, tá certo? Então, por isso que quando você vai empurrar um carro, por exemplo, você faz uma força danada, mas depois que ele está em movimento, ó, olha, 126 foi para poder movimentar. Ó, eu vou diminuir. Ó, o que vai acontecer? A velocidade vai aumentar, mas vai aumentar cada vez menos, assim, mais lentamente, ó. Ó, eu posso diminuir a minha força aqui, tranquilo, que continua o movimento, tá vendo, ó? Outro detalhe, a força aplicada, como ela é constante, essa força resultante é constante, aqui eu tenho uma aceleração. Essa aceleração não varia, tá certo? Então, se eu pegar e marcar 10 segundos para ver quanto foi que variou a velocidade e dividir pelos 10 segundos, pelo tempo que deu no meu cronômetro, e depois fizer isso mais uma vez, tem que dar mais ou menos a mesma coisa. Não vai dar a mesma coisa por causa do nosso erro, tá certo? Então, ó, eu posso diminuir, ó, tá vendo? Agora, olha aqui, ó, não sai, não muda a velocidade. Eu vou diminuir um pouquinho, ó. Olha a velocidade. Vai diminuir, ó, tá vendo? Bem lento, mas vai diminuir, ó. Tava 8, ó, agora 0,7. Aí eu vou aumentar um pouquinho, para você ver que não vai... Pronto, acabou-se. Aqui, ó, não vai mais variar a velocidade. Por quê? Porque a força de um lado é igual à força do outro, tá certo? Então, o objetivo aqui é você perceber que a força de atrito dinâmico, que é do movimento, é sempre menor do que a força de atrito estático máxima,
tá? Força de atrito estático máxima é a maior força de atrito que existe para aquele determinado objeto, que depende da massa, tá certo? Um detalhe, tá? Aqui é a caixa, né? Se eu colocar, ó, a geladeira, olha a força de atrito, ó, 94, ó, aqui, ó, foi para 469, tá certo? Então, com a caixa aqui, a força de atrito dinâmico é 94. Mas se eu colocar mais corpos, ó, quanto maior o peso, maior o atrito. Beleza? Então, voltando àquela ideia da caixa, da cadeira e do carro, por isso que é pior você empurrar um carro, porque a massa é maior, e aí como a massa é maior, o atrito também é maior, tá certo? E outra, você ainda pode fazer o seguinte, você pode variar o atrito, você pode variar o atrito. Então, aquela força de 100 e pouco, 125, né, de atrito, já é maior. Ó, 200 eu botei aqui, ó. Opa, pronto, caiu, tá vendo? Ó? Beleza? E outra, eu posso reduzir agora a minha força o que eu quiser. O camarada não vai parar automaticamente. Então, se a minha força for menor do que a de atrito, aí ele vai parando, mas ele não para imediatamente, tá certo? Na quarta situação, é muito parecida com a primeira, só que a diferença é que ela me dá o valor da aceleração. Então, talvez fique mais claro, ó, tá aqui a aceleração, tá certo? 0. Vamos lá. Ó, aceleração não tá mudando, tá vendo? Não tá mudando. Quando é que a aceleração muda? Se eu mudar o atrito, ó, se eu mudar o atrito, beleza? Eu posso variar aqui o atrito e a aceleração vai mudar. Ou se essa força for variando, ó, tá vendo aqui a aceleração? Tô mudando 1 na força e a aceleração, ó, tá mudando um pouquinho também, tá vendo, ó? Beleza? Então, a aceleração, sem mudar a força, não muda a aceleração. Tranquilo? Beleza? Minha gente, mais ou menos por aí que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu espero que tenha sido claro o momento de hoje. Foi claro? Foi tranquilo? A simulação é interessante? O que é que vocês acharam? Um detalhe, ó, não sei, vamos ver se dá para vocês enxergarem. Conseguem enxergar o valor do tempo aí? 10,0503. Sim, professor, sim, sim. Dá perfeito para ver? Só que aí vocês veem o contrário, né? 10,03. Lembra aquela continha que eu fiz do 20? Dividido pelo 10,03 dá o 2, que aí a gente consegue ver a massa, tá certo? Alguém aqui perguntou se eu vou disponibilizar esse slide depois. Vou disponibilizar, tá certo? A força de atrito, Paulo, a força de atrito é uma força contrária. Deixa eu voltar lá deixa eu compartilhar de novo a tela aqui rapidinho. O formulário vocês podem entregar mais tarde, tá certo? Foquem nas aulas, e aí fica como atividade para vocês fazerem depois, tá certo? Ó, eu vou colocar lá na simulação de novo, a força de atrito, vou colocar só na força de atrito. A força de atrito, ela é uma força contrária ao movimento. Então, ó, se eu não aplicar força na caixinha, ela não se movimenta, obviamente, e também não vai ter força de atrito. Agora, a partir do momento que eu aplico uma força, vai existir uma força de atrito. No caso aqui, como eu coloquei uma força positiva, o positivo aqui normalmente para a gente é para a direita, a força de atrito ficou para a esquerda. Mas se eu chegar e colocar aqui, ó, a força para a esquerda, força 50, a força de atrito vai ser para a direita. Então, a força de atrito é uma força contrária ao sentido do movimento dos corpos. Beleza? É a força de atrito que faz com que a gente caminhe.
Quando a gente caminha para frente, está andando aqui para frente. Quando você caminha, você com a parte inferior do pé, você empurra o chão para trás, tá certo? Você empurra o chão para trás e o atrito te segura para frente e você consegue caminhar tranquilo. Ele que te empurra para frente. Quando a gente pensar, não sei se vocês já brincaram de futebol de sabão, você vai dar um chute, por exemplo, e muitas vezes cai. Por quê? Porque o atrito é o que te, quando você vai fazer você vai chutar, o atrito é o que te segura em pé. Se você está numa piscina, no futebol de sabão, por exemplo, aquele atrito é minimizado. Por quê? Porque existe uma equação que, como eu falei, a gente não entra muito em detalhes, mas existe uma equação de força de atrito que ela é força igual a μ vezes normal. Essa equação aqui, ó, força de atrito igual a μ vezes normal. A normal, para uma superfície é plana, ou seja, para uma mesa, enfim, para o chão, a normal tem a ver com o peso, tá certo? Não é sempre, mas no caso, a superfície é plana, a normal tem a ver com o peso. Então, aquele esquema que eu coloquei ali, a geladeira. Quando eu coloquei a geladeira, o atrito aumentou. Por quê? Porque o corpo ficou mais pesado. E também depende disso aqui, ó. Esse μ tem a ver com a superfície. Então, superfícies ásperas, que a gente chama de carrasquenta, elas têm um coeficiente de atrito maior, ou seja, quando você empurra um camarada, ele no instante para. Quando o coeficiente é menor, que é uma superfície mais lisa, o atrito é menor. O que acontece? Aqui vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, o que acontece? Diminui o contato. É como se eu tivesse uma superfície lisa aqui. Então, esse μ, ó, aqui da força de atrito, ele vai ser menor. Por quê? Porque tem menos contato aqui por conta do ar, o contato do recipiente, do espinafre, com a mesa. Aí, como tem menos contato, o coeficiente de atrito é menor. Beleza? Certo? Mais dúvidas, minha gente? Não, professor, não, obrigado. Mariana, eu acho que eu nem estipulei data, mas vamos fazer assim. A gente recebe até hoje à noite, tá bom? Pode ser? Hoje à noite é um tempo bom para vocês? Beleza. Beleza, professor. Pronto. Então, assim, se der para fazer agora, ok. Mas, como eu falei, foque mais nas aulas de vocês. Dê uma respirada, toma uma aguinha agora, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente volta. Se tiver alguma dúvida, também pode mandar para mim. Sempre que eu acesso, eu dou uma olhada se tem alguma coisa para mim. Beleza? Vou respondendo aqui, quem foi perguntou. André perguntou até que horas pode mandar. Vamos colocar até 11h59, tá certo? Até 10 horas, tá bom? 10 horas da noite, tá certo? 10 horas eu vou lá e fecho o envio de respostas. Tranquilo? Valeu. Bem, professor. Um cheiro para vocês, tá? Até a próxima.